Olá, obrigado por se juntarem a mim. Temos o privilégio de passar um pouco de tempo juntos na Palavra de Deus. E vamos estar a ler o capítulo 3 de Tiago, que tem alguns ótimos e sábios conselhos práticos para nós acerca de comunicação. O que nós dizemos, o poder das palavras. O poder das palavras é um tema constante ao longo de toda a Bíblia. E vamos aprender acerca disso neste capítulo de Tiago. O poder das palavras para criar ou para destruir. Portanto, vamos ver o que a palavra tem para nós hoje. E dentro deste capítulo vamos considerar 3 imagens, 2 palavras e uma forma sábia de viver. Então vamos lá. E vamos estar no capítulo 3, versículo 3, para começar. Então vamos ler do versículo 3 ao 6 e vamos ver estas 3 imagens. O versículo 3 diz: Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então, a primeira imagem que temos é uma imagem do reino animal, do freio da boca do cavalo e como esse pequeno instrumento, essa pequena ferramenta, pode direcionar este grande animal para que o cavaleiro possa ir na direção que quiser ir. A segunda apela aos engenheiros entre nós. Se tu gostas de fazer ou construir coisas, a imagem aqui é acerca disso. O pequeno leme por baixo do navio, esse pequeno instrumento, novamente, direciona o rumo marítimo deste grande navio. E a terceira é para os amantes da natureza. Temos a faísca que causa o fogo. E como a faísca pode ser o início de um enorme fogo. E em cada um destes casos, acho que o fim pode ser bom ou menos bom. O freio pode ser usado para direcionar o cavalo pelo caminho certo, mas, do mesmo modo, pode ser usado para o afastar do rumo, na direção errada. E é a mesma coisa com um navio. A faísca pode providenciar um fogo que traz calor e conforto à noite, ou pode começar um incêndio que destrói grandes áreas florestais. Então, nestas 3 imagens, cada uma basicamente diz a mesma coisa, que é que uma coisa pequena pode ter um enorme impacto naquilo que a rodeia. Por isso, em todos estes casos, estamos a falar de algo pequeno que tem um grande efeito. E Tiago, usando a sabedoria do Espírito Santo, faz disso um paralelo com as palavras que nós falamos. Ele usa a língua como uma imagem das nossas palavras e do nosso falar. E ele faz a comparação. As nossas palavras podem nos parecer algo pequeno, podem não parecer muito importantes, mas na verdade têm uma importância vital. E podem ter um impacto muito maior do que seria de esperar. Portanto, são essas as 3 imagens. E agora vamos falar de 2 palavras. Portanto, se lermos agora o versículo 9, ele diz: Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então temos aqui as 2 palavras, bendizer e amaldiçoar.
E bem dizer quer dizer levantar, edificar, encorajar e abençoar. E amaldiçoar, que é o oposto. É mandar abaixo, destruir, criticar, é espalhar intrigas. E são todas essas formas negativas de comunicar. Portanto, Tiago, primeiro de tudo, com as 3 imagens diz: aquilo que vocês dizem é muito importante. Pode ter um efeito muito grande. E agora está a dizer: sempre que nós falamos, nós temos uma escolha. Temos esta escolha entre abençoar e amaldiçoar, entre bem dizer e amaldiçoar. Será que vamos trazer cura através do que dizemos? Ou será que vamos magoar os outros através do que dizemos? Vamos edificar, fortalecer, encorajar? Ou vamos criticar, espalhar intrigas e deitar abaixo? Ele apresenta as 2 hipóteses e diz: essas 2 coisas não devem sair da mesma boca, pois elas são modos diferentes de comunicar, modos diferentes de dizer as coisas, trazer consolo ou criticar e deitar abaixo. Claro que dentro do lado de bem dizer, dentro do lado positivo, por vezes há coisas difíceis de dizer, não é? Às vezes é preciso disciplinar, às vezes é preciso aconselhar ou corrigir alguém. Mas qual é o motivo? A atitude por trás dessa comunicação, o que está dentro de nós, a controlar o modo como falamos e aquilo que sai da nossa boca. Isso traz-nos ao ponto final. Temos as 3 imagens, as 2 palavras e agora finalmente há uma forma sábia de viver. Isto tem a ver com aquilo que está por trás das nossas palavras. Então vamos ler mais abaixo, no versículo 17 e 18, aqui no final do capítulo. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O que temos aqui é uma descrição da sabedoria que vem do céu, da natureza de Deus. É a sabedoria de Deus. E é assim que Ele é. Esta é a natureza do nosso Deus, não é? Puro, pacífico, amável, compreensivo, cheio de misericórdia e bons frutos, imparcial, justo e verdadeiro. Deus é todas estas coisas. A sua natureza é assim. Então, isto é a sabedoria verdadeira, quando vivemos de acordo com estas coisas. Então, eu creio que Tiago está a fazer a ligação aqui entre termos a natureza de Deus dentro de nós, enquanto crentes em Jesus, enquanto pessoas que puseram a sua confiança em Jesus, tendo esta natureza de Deus a viver e a trabalhar dentro de nós. E como isso irá informar, direcionar e mudar as nossas atitudes. O nosso pensamento interior, aquilo que valorizamos, aquilo a que atribuímos valor. Muda todas estas coisas. E são essas coisas que condicionam não só o que nós fazemos, mas também aquilo que dizemos. Então, a partir da nossa boca é que transborda o que está no nosso coração, não é? Então, este bem-dizer ou este amaldiçoar vão sair do que está dentro de nós. Portanto, há um verdadeiro encorajamento aqui para nós nos focarmos na natureza de Deus, para recorrermos aos recursos de Deus para as nossas vidas, para nos aproximarmos realmente de Deus, para que com a sua natureza dentro de nós sejamos transformados gradualmente e comecemos a refletir os seus atributos, os seus valores, o que é importante para Ele. E isso afeta o que eu faço e também o que eu digo. Então, recapitulando novamente, 3 imagens, se lembram: o freio na boca do cavalo, o leme no navio e a faísca que causa o incêndio.
Lembrem-se, o importante nessas imagens é que nos ensinam que uma coisa pequena pode ter um grande efeito. E isso também se aplica imenso ao que sai das nossas bocas e das palavras que falamos. Lembrem-se, aquilo que vocês dizem importa. E isso leva-nos às duas palavras. Agora tenho uma escolha. Agora sei que as minhas palavras têm impacto. Será que as vou utilizar para criar, para abençoar, para encorajar, para curar, para dar bons conselhos, para ajudar? Ou será que vou usar as minhas palavras para destruir, para deitar abaixo, para ser negativo, para ter esse tipo de efeito em mim mesmo ou nas pessoas que me rodeiam? E isso traz-nos ao ponto central. Uma forma sábia de viver. A sabedoria que vem do alto é cheia de submissão, da sua graça, da sua misericórdia, da paz, da amabilidade. Então, tendo toda essa bondade de Deus dentro de nós, ao nos enchermos de tudo isso, ao tomarmos a sua natureza, a Bíblia fala sobre isso, 2 Pedro fala sobre participarmos da natureza de Deus. Somos parte da sua família. Isso também significa desenvolvermos as características da família de Deus, nosso Pai. A sua natureza trabalha em nós e transforma-nos. As nossas atitudes e valores começam a vir dele. E, por fim, quando essa sabedoria começa a brotar de nós, ela expressa-se através das nossas ações, das nossas palavras e do modo como as dizemos. Portanto, isso foram apenas umas breves palavras acerca de comunicação. Portanto, vamos orar. Pai, queremos te agradecer pelo que a tua palavra nos diz acerca do poder do nosso falar, do poder da comunicação e de como tu nos deste as ferramentas para abençoar os outros, para encorajar, para edificar, para dar bons conselhos, para ter a palavra certa para dizer no momento certo. Nós oramos hoje para que nos ajudes. Por favor, perdoa-nos pelas alturas em que deixamos sair da nossa boca maldição, em que decidimos deitar os outros abaixo, em vez de os edificar. Por favor, perdoa-nos por isso e ajuda-nos a focarmos-nos em utilizar o poder das nossas palavras para edificar os outros e para encorajar as pessoas. E oramos para que a tua natureza se forme cada vez mais dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus vos abençoe.